Bom, pessoal, voltando aqui, né? Primeiro podem enviar a presença de vocês, tá bom? E aí a gente já conversa já a respeito dos vídeos e a respeito do relatório de sondagem, né? O relatório de perfil geológico. A gente já Eu fala estou aqui. vendo agora esse relatório de sabe. Tá, Eu estou mas muito mandem a surpreso. presença aí de vocês. A gente já vai Tá bom. num... Tá tarde já, a gente já parte para a finalização aqui, tá? Então eu posso ver de novo o Pode, claro. site. Quantas vezes quiser. Ótimo. Entendi. Eu até marquei ao primeiro, ao segundo vídeo lá, o rapaz marcou, deu 15 golpes a cada 5 metros. Eu só analisei. É, interessante, legal. Pois é. Bom, enquanto vocês vão enviando a presença de vocês, vamos lá, vamos falando já. Como vocês viram nos vídeos, né? Os vídeos eles complementam aquela nossa primeira parte da aula, tá? E o que é o objetivo, né? O objetivo não é eu saber manusear o equipamento, não é isso. O objetivo é saber o que é um ensaio de sondagem, para que ele serve, tá? Os equipamentos, claro, a gente tem que ter uma noção do que eles são, mas não é esse o grande objetivo, tá? O objetivo principal é sabermos, né, para que serve a sondagem, mais especificamente a metodologia do SPT, né? Vocês viram aí num dos vídeos existem vários tipos de sondagem, tá? Mas a gente fala do que é mais utilizado aqui, o que é mais difundido aqui no nosso mercado, né, no Brasil. Observaram a questão aí dos 15 centímetros, e o que é mais importante, esses 15 centímetros, eles que são 3 frações de 15, dando 45, isso para cada fração de 1 metro, tá? Isso talvez fique mais claro a gente observando aqui o relatório técnico, tá? Que são os outros materiais de apoio que estão aí junto da aula 12, né? Então, por exemplo, eu já fui direto aqui para o relatório, um dos materiais, né? O que fala esse relatório técnico, né? Vejam aqui, a cada metro, tá vendo aqui? 1 metro, 2 metros, 3 metros, cada cota, né, desse metro aí, eu faço o meu ensaio de sondagem, o SPT, de 45 centímetros dividido em 3 frações de 15, sendo que as duas últimas frações, a quantidade de golpes vai ser responsável por aquele N, aquele número N que é o índice de penetração. O índice de penetração a esse solo. Por exemplo, posicionado o equipamento, toda aquela parte que nós vimos lá, que se descarta o primeiro metro, né? A gente acaba descartando o primeiro metro porque pode ser lixo, resíduo, um solo que não nos interessa. Enfim, toda essa parte essa parte do manuseio do equipamento, que volto a repetir, o que é interessante para nós, os profissionais, é a interpretação do relatório, tá? A não ser que você trabalhe, né, com sondagem, né? E aí é outra história. Nós vamos ver aqui a divisão dessas 3 frações de 15, tá vendo aqui? 15, 15, 15. Então, na primeira fração de 15 centímetros dentro desse primeiro metro, foram necessários 7 golpes para atingir os 15. Na segunda fração também 7 e na terceira fração 9. O que interessa mesmo aqui, que é o nosso N, tá? Ele coloca aqui o inicial e o final, tá? O inicial são os dois primeiros, tá? 7, 7, 14. E o final os dois últimos, né? Então 7 e 9, 16. O que interessa, o que é o nosso N, é esse 16, tá bom? Se a gente vai naquela tabela da norma,
a gente com certeza vai ver que esse 16, visto pela análise visual, análise sensorial de quem está em campo desse relatório especificamente, foi detectado que é um silt arenoso, ou seja, é um silt com características arenosas, tá? E aí o que está escrito aqui? Está escrito vermelho escuro com presença de cascalho, consistência rija, tá? Nós vimos que essa consistência rija são características de solos mais argilosos, mais siltosos. Com certeza a gente vai ver que esses índices aqui dentro daquela tabela que temos dentro da NBR que nós vimos na primeira parte da aula hoje, estão dentro dessa classificação de consistência rija, tá? Vamos ver lá aqui, né? Se eu tenho aqui um N de 16, vamos lá, vamos voltar lá, guardem o 16. Vamos voltar aqui na tabela da NBR. Só para a gente poder ver junto. Tá aqui a tabela. Deu lá 16, né? Deu lá rijo, né? Olha aqui, de 11 a 16, tá vendo aqui? Siltes argilosos, né? A argila é mais vermelha, né? Se ali tá falando que é um solo vermelho, mesmo falando-se que é arenoso, tá lá, ele tá meio dúbio ali no relatório, né? Mas por ele estar usando a classificação, a designação rija, a gente sabe que é uma argila ou um silt argiloso. E aí tá falando lá 16, né? Se aqui, de 11 a 19, o N, que é o índice de penetração, classificação rija. Voltamos para lá, a gente vê que isso é realmente o que foi designado, né? A gente volta. Aqui. E assim, sucessivamente, até onde nós vimos lá, né? Até onde foi determinado, eu quero fazer uma sondagem até X metros, ou até aquelas condições que nós vimos que a norma fala, né? Que são 4 condições que nós vimos, né? Agora sim, vamos abrir aí para as perguntas. Perguntas? Professor, vamos lá. O exercício que o senhor deixou para a gente aí é para a gente se basear nesse ensaio que mostrou para a gente no vídeo? Não, é para você fazer baseado no seu entendimento do que você teve até aqui da matéria. Tá, beleza. Próxima. Tenho certeza que tem um monte de pergunta. Bom, enquanto vocês não falam, eu falo, então. Ô, professor. Sim. A minha pergunta é, para que serve aquela lavagem que eles fazem lá dentro do solo? Na verdade, no vídeo lá que ele está mostrando um bombeamento, né? Não é nem necessariamente uma lavagem, né? Ele está mostrando um bombeamento por conta da questão do lençol freático, né? A gente tem que saber certinho onde está esse nível do lençol freático, porque também é uma informação que a gente coloca no nosso relatório, né? O nível d'água. Então, do vídeo, se não me falha a memória, do segundo vídeo que eu passei para vocês, ele não está fazendo uma lavagem, ele está fazendo um bombeamento de água. Mas tem um dos vídeos, que eu não lembro qual foi, que eles estão lavando. Tá? Pelo menos eu entendi que estava falando que estava lavando. Então eu vou rever o vídeo e eu tenho que saber direitinho o que é para poder te explicar. Beleza.
Lavagem, o que é feito de um modo geral de lavagem, né? Não sei se é isso que estava apresentando lá no vídeo. Confesso que esse segundo vídeo eu pulei, tá? Fui pulando ele. Eu também não posso trabalhar com o meu furo sujo, né? Ele tem que estar mais livre possível para que quando eu dê as batidas, né, ele consiga descer ou não descer, que é o que vai definir aí as características do solo, da melhor forma possível, né? Eu não posso ter resíduos da metragem anterior, né? Então a gente tem que estar sempre trabalhando com esse furo livre, né? Livre de obstruções para que eu não falseie o resultado das metragens seguintes, né? A ideia de eu trabalhar com um furo livre é isso. É o mesmo raciocínio que a gente vai ver depois aqui para frente, quando a gente começar a falar de estacas, especificamente estaca raiz. Bom, enquanto vocês pensam alguma coisa para perguntar, os 2 relatórios que eu deixei de modelo aí para vocês são relatórios de sondagem, tá? Então, vejam, né, que aqui a gente segue também aquele raciocínio. Isso não é um TCC, não é um TCM, mas é um relatório técnico que muitos de vocês vão partir para a resolução de relatórios técnicos, como futuros técnicos que serão. Então, eles também têm esse raciocínio de você ter um começo, meio e fim, né? Então, vejam mesmo esses materiais, tá? Depois eu vou deixar disponível para download lá no EAD Box. Eu acho que eu ainda não deixei, eu ainda já deixo hoje mesmo isso. Baixem esses materiais, ele é bem interessante eles são bem interessantes, assim como também modelos, né, de relatórios técnicos. Apresentação, objetivo, fotos, os resultados, anexos, conclusão, tá? Sempre lembrem mesmo é um mantra, viu? Vai virar um mantra na vida de vocês, assim, que tudo que vocês fizerem tem que ter começo, meio e fim, começo, meio e fim, e que tanto começo quanto meio quanto fim, eles têm que se conversar entre si, tá? Para que essas coisas elas tenham uma lógica. E lembrem o principal também, quando a gente escreve alguma coisa, a gente não está escrevendo para nós, né? A gente está escrevendo para outra pessoa ler, né? Então a gente tem que se pôr no lugar dessa outra pessoa. Será que essa outra pessoa está entendendo o que eu estou escrevendo? Né? A gente tem que se fazer sempre esse tipo de pergunta. Então esses materiais, além de terem nos ajudado hoje na nossa aula de solos, eles também são importantes aí para a linha de raciocínio aí de relatórios técnicos, trabalhos técnicos que vocês forem fazer no decorrer da vida de vocês. Alguém quer falar? Que eu estou vendo aí alguém meio animado para falar. Pode falar. Essa parte está aberta aí da apresentação. Como feito essa sondagem? Pela questão, vamos supor, eu trabalho numa empreiteira, tá? Eu tenho que fazer um relatório? Eu posso assinar como técnico? Veja só, o relatório de sondagem não, você não pode assinar como técnico, é um engenheiro que tem que assinar. Mas assim, uma coisa que eu sempre falo muito para vocês isso, assim, a gente não pode ficar se prendendo muito àquilo que eu assino ou àquilo que eu não assino, a não ser que você seja autônomo. A gente já discutiu isso algumas vezes, até no semestre que a gente pegou presencial. Você vai trabalhar em equipes, né? Você vai trabalhar numa equipe, né? E muito provavelmente você pode elaborar o relatório, você não tem problema nenhum em elaborar, você falando de sondagem pode acompanhar a sondagem e tudo, mas provavelmente quem vai assinar por esse relatório é uma pessoa da sua equipe. Aqui no caso foi essa pessoa aqui, esse engenheiro civil no caso. Tudo que envolve estrutura, questão de que vai mexer com estrutura, a sondagem é um artifício para a elaboração de uma estrutura, que são fundações no caso, né?
São questões que fogem do escopo da responsabilidade técnica do técnico. Tá? Mas isso não impede, muito pelo contrário, que um técnico faça parte dessas equipes para a elaboração desse tipo de material. No caso, eu estava assistindo o vídeo lá, até eu sou inscrito nesse canal de engenharia. Esse CPT que até ele aconselha ter que é mais eficaz e o CPT é mais caro. Sim. Não, fugindo um pouco da aula, né, sobre o tema disso aí, como que é feito esse CPT? Bom, eles são ensaios, não ele especificamente, mas os outros ensaios de sondagem também, eles não são necessariamente feitos da forma que o SPT ele é feito. Então ele pode ser feito a percussão, né? Quando a gente fala percussão ele tem água, né? Ou seja, a água é injetada, é muito parecido como uma estaca raiz trabalha. E existem alguns outros ensaios, né? Também não especificamente esse aí que você está citando aí do que foi colocado no vídeo, mas eles também são feitos de forma como se fosse um ultrassom, né? São extremamente caros, né, esses ensaios, né? Então por isso mesmo até que a gente tem o costume e vamos chamar assim de a expertise, né, vamos chamar assim o Brasil, de trabalhar com esse tipo de ensaio mais simples, né, que é o SPT, que é um ensaio que gera-se uma dúvida, mas eu acho que não deveria se gerar esse tipo de dúvida. Os outros eles são ou a percussão ou feito como se fosse um ultrassom, tá? Eles não fogem muito desse jeitão, tá? Então aí a gente acaba tendo esses três tipos, né? Esse que é o SPT, que é feito por carga, né? A gente pode chamar desse modo, né? O martelo. Percussão, que é quando tem envolvimento de água. E os que funcionam como se fosse um ultrassom, né? Um ultrassom do solo, né? Ele acaba mostrando também para nós o perfil geológico que eu tenho lá. Claro que eles são ensaios muito mais caros, né? Não, mas esse CPT é ensaio de penetração de cone, eu estava vendo lá. Sim, mas ele acaba funcionando também não muito diferente dessas formas que nós aqui estamos conversando, né? Elas são esses três modos, né, de você se fazer ensaios de sondagem, né? E ele não acaba fugindo muito disso daí, né? Então a gente sempre fala assim que é um método de investigação de solo, né? Como que é? Então ele sempre acaba tendo uma penetração, né, de alguma coisa. Confesso que o procedimento, igual a gente fez aqui o procedimento do SPT, eu não vou saber responder. Conforme explicando lá, que no caso é 200 metros, né, quadrado. E se for no terreno, já está até explicando já, se for no terreno 5 por 25, mesmo assim vai ter que fazer no mínimo 2 perfuração, né? Sim, no mínimo 2, porque se você sempre tem 2 relatórios, 2 furos diferentes. Se dão perfis parecidos, você meio que fecha um conceito que você tem aquele perfil geológico que foi detectado lá. Agora, se dá uma coisa muito discrepante, a gente acaba fazendo outros furos para poder corroborar aquilo ou não. Essas informações elas são também discriminadas aí na NBR do SPT. Vamos supor, no caso, essa empresa que é contratada, ela faz a sondagem, no relatório deles está explicando já que tipo de fundação que pode ser feita? Não, a empresa ela é contratada para fazer a sondagem.
A sondagem vai para a mão do projetista, e o projetista, não só com a informação da sondagem, mas com outras informações que também são importantes para a determinação do tipo de fundação, acaba escolhendo, optando pelo melhor tipo de fundação para aquela edificação. Ah, entendi. A sondagem ela é uma ferramenta, vamos chamar dessa forma, né, para que o projetista de fundações ele tenha, né, uma informação a mais para poder fechar o conceito daquilo que é melhor, que é necessário para o determinado tipo de escolha de fundação. Né? Eu sempre gosto de comparar a nossa área com a área médica. Né? A pessoa tem suspeita de uma doença qualquer, por exemplo. Né? Sei lá, a pessoa tem suspeita de gastrite, né? Um exemplo. Para o médico poder fechar o conceito que a pessoa tem gastrite, ela vai fazer lá endoscopia, vai fazer ultrassom, sei lá, um monte de coisa lá, um monte de exame lá, para que ele possa fechar o conceito, se o problema é aquele ou não. A mesma coisa, o engenheiro que trabalha com projetos, né, especificamente projeto de fundações, ele, para poder fechar a conceituação do tipo de fundação a ser utilizada, ele precisa de uma infinidade de documentos. E entre esses documentos, um relatório de sondagem é extremamente importante para que ele possa fechar o conceito da fundação a ser adotada, mas não só o relatório de sondagem. Essas furações que elas são feitas de forma linear durante o terreno, ou tem um outro tipo de desenho? Elas são intercaladas, feitas em zigue-zague, ou tem pontos estratégicos que elas têm que ser colocadas para que é ali que vai ser feito a fundação? Ou ele é pegado realmente no eixo do terreno, porque se no terreno for no eixo tiver daquela forma, aí vale para as outras laterais? Boa pergunta. Até um dos vídeos toca essa informação. Se você já sabe mais ou menos onde vai se posicionar alguma estrutura ou não, o ideal é você fazer esses furos, né, mais próximos a essas futuras estruturas. Agora, se você não sabe, né, aí cai nisso que a gente está falando aqui até agora. A sondagem ela vai ser um material de apoio para a definição da fundação futura. Então, assim, claro, né, que eu não vou fazer 2 furos próximos. Né? Eu tenho 200 metros quadrados, não tem porquê eu fazer 2 furos, um distante 1 metro do outro. Então, eu acabo escolhendo pontos distintos, né, e que acaba entrando um pouco da questão do bom senso, né? A pessoa que é responsável, né, por esses furos, ela acaba fazendo esses pontos mais distantes para que você acabe tendo, né, uma visualização melhor do perfil geológico do terreno como um todo. A norma não toca nesse ponto de posição do furo em si, tá? Ela só fala a quantidade mesmo dos furos, dado-se aí a questão aí da metragem quadrada do terreno. É que eu tinha visto acho que foi no vídeo do meio, naquela planta, acho que é altimétrica que fala, né, que faz o desenho de como que tá o terreno, aí dava uma ideia de que era linear essa medição. Não. Vamos ver o desse relatório mesmo aqui, quer ver? Ele tem mostrando. Os 2 relatórios têm mostrando. Aqui são 2 furos. Onde está a posição dos furos?
Tá mostrando aqui com coordenada topográfica até, mas não é isso que eu quero. Deve estar aqui. Aqui, achei. Tá aqui o furo 1 e o furo 2, tá? É uma imagem do Google Earth, né? Fica parecendo que é linear, tá? Mas não é necessariamente linear, tá? Não existe uma colocação, a norma ela não fala isso, ela só fala do mínimo ao determinado em determinado terreno, né? Aqui a gente vê pela imagem até que é um terreno grande, né? Mas optou-se aí por fazer até os 2 furos de sondagem aí relativamente próximos, né? Eles poderiam ter sido feitos em locais distintos, não tão próximos assim. Eu vejo que a melhor forma é você distribuir eles da forma mais uniforme possível, né? A minha pergunta é, a empresa cobra por furo, hora? Como que é a forma que eles cobram? Elas cobram por metro e eu já vi cobrando por furo também, mas a forma mais sensata de se cobrar é por metro, né? Porque como vocês viram aí, a sondagem ela tem metragens diferentes, né? Então, assim, para eu fazer 10 metros de furo, eu não levo o mesmo tempo de fazer 30, né? Então, é mais sensato se cobrar por metro. Metro linear de furo feito. Do furo feito. Pensei que era o metro do terreno. Não, o metro do furo que você fez. Entendi. Metros de profundidade, né, professor? Isso, profundidade. Igual desse relatório que está aberto aqui, tem 10,5 metros mais ou menos. Então, sei lá, que o metro você cobre R$100, um exemplo. Aí se você fez 10 metros, né, é R$1.000. Um exemplo, tá? Não tenho nem ideia quanto que cobram aí esse tipo de serviço. Mas é por metro. Beleza. Quem mais? Os demais, todos ok, sem perguntas. Esse, no caso, o relatório aqui na página, deixa eu ver, acho que é a página 15, a 15 e a 13. Esse que está aberto? Isso. No caso, lá no final, lá, professor. Isso, na 15 ou na página 13? Tá, peraí. Tá, tem a 13 aqui. Isso. Como que para nós assim, identificar qual tipo de solo que para o terreno e melhor dizendo, qual tipo de fundação para ser usada aí? Eu não entendi a pergunta. Olhando esse relatório aí, qual é o tipo de solo que pode ser usado aí? Como assim, o tipo de solo? Desculpa, qual o tipo de fundação pode ser usado Sim. aí? Bom, vamos lá, boa pergunta isso daí. Esse solo dá para ver que ele é um solo bem duro, né? A gente está vendo aqui que os números de N eles estão dando relativamente alto, né, para ter a penetração. Então 16, 18, 12, 13, 18, 26, 32, 40, aqui 40, 44, 51 com 10 metros de profundidade, que não é uma profundidade tão, né, absurda, né? E a gente vê aqui que na 1 metro de profundidade, a gente já está tendo aqui um índice de penetração, né, de resistência de penetração, 16, né, que é relativamente alto. Tanto que a gente viu lá na nossa tabela da NBR que isso daí mostra que é um solo com uma argila rija, né, que é quase a argila dura, né. Então, vendo que é um solo firme,
chamemos assim, dessa forma, eu consigo ter aí nesse terreno aí, eu consigo fazer fundações rasas. Porém, aí vem a segunda pergunta, né? O que você vai construir aí? Você vai construir uma casa térrea? Você vai construir um edifício? Vai construir uma ponte? O que você vai fazer? Porque aí também não basta só o solo ser rígido e resistente, se eu colocar uma carga muito alta sobre esse solo, né? Esse solo ele não vai aguentar da mesma forma. Aí sim, eu tenho que partir para fundações profundas, mesmo o solo sendo um solo bem resistente. Se for aqui uma casa térrea, um sobrado, construções assim mais simples, chamemos dessa forma, por esse perfil geológico apresentado aqui, por ser um solo muito bom, assim, muito rígido, muito compacto, muito duro, né, seja argila ou areia, eu consigo aqui colocar fundações rasas, fundações simples. Agora, se for uma estrutura mais robusta, que tem uma carga muito maior atuando nela, não basta só o solo ser rígido, ser duro. Ele também tem que aguentar as cargas que terão nessa estrutura. E sim, eu já parto para as fundações profundas. Aí usando um bloco de coramento ou um radiesse com sobrado, né? Nesse caso aqui, sim, dá para partir para esse tipo de fundação. Se for uma residência térrea, um sobrado, um galpão, assim, sem muita carga em cima dele, telhamento não ser muito, né, pesado, enfim. Se a gente começa a envolver a questão das cargas, né, aí a gente tem que partir para outros tipos de raciocínio, que com certeza eles vão acabar culminando aí numa fundação profunda, que são as estacas, os estacões, os tubulões, que é o objeto do que a gente vai começar a ver a partir de maio, né, depois da nossa P1. O que mais, senhores? Segunda-feira. Professor, Sim, quem está falando? o Ednei. Sim. Esse solo que são coletados, que tipo de ensaio eles fazem nesse solo? Eles fazem aqueles ensaios dos índices físicos que nós vimos, né? Lembra? Umidade, saturação, índice de vazios, que são informações que também podem ser importantes para a gente poder saber o tipo de tratamento que a gente tem que fazer nesse solo. E são eles que vão determinar esse texto aqui que a gente tem aqui nessa descrição do material, né? Então eles acabam determinando esse tipo de texto aí que a gente está vendo aí nessa coluna da direita aí do nosso relatório. Ah, positivo. Obrigado, professor. Nada. Professor, tem como liberar esses slides aí para salvar no computador? Eu tenho que pôr lá para baixar, é isso, né, que você está falando? Isso. Não, eu já ponho. Terminando aqui eu já libero. Aí já fica lá tudo que está lá na aula 12 disponível para vocês baixarem. Ah, ok, obrigado. Bom, ninguém perguntou, mas a questão do nível d'água, né? Por que é importante eu saber o nível d'água, né? Lembra que se a gente tem algumas modificações na questão do nível d'água, eu posso ter recalque, né, da minha estrutura, né, que está em cima. Então, por isso que é importante eu também saber se esse nível d'água é muito profundo, não profundo, né? Então, é importante que a gente saiba esse tipo aí de informação, né? Aqui no relatório, vamos ver onde está o nível d'água. Meu olho aqui me ajuda. Olhando bem por cima, não chegou nem no nível d'água aqui.
Isso aí, depois se vocês verem aí, me corrijam. O outro tem um nível d'água do outro relatório, tá? Esse daqui não tem, não. Não. Não tem. O que mostra mais ainda que é um solo bem compactado, bem rígido, né? O nível d'água aí nem se faz presente, ele está abaixo aí disso daí que foi feito esse relatório de sondagem. Então acaba corroborando aquilo que a gente falou anteriormente, de fazer uma fundação rasa sem maiores problemas. Pode ser também pela região também de Goiás, ali é muito quente Goiás, né? Sim, sim, sim. Tem tudo a ver, né? Por conta da região e tal, mas não só pela questão de ser quente, né? Às vezes é num local seco mesmo, assim. Enfim, não sei, né? Aí não dá pra falar de uma coisa que eu estou usando só de exemplo o relatório deles, né? Mas realmente aqui, vendo por alto, não... Ah, não, tem aqui, ó. Ó, tá escrito. Deixa eu aumentar também. Eu já não enxergo bem e tem uma nota aqui, mas tá falando. Espera aí. Aqui, ó. Nível d'água não encontrado. Tá vendo? É o que a gente falou mesmo. Até a profundidade perfurada. Então é um nível d'água bem profundo aí, viu? Tem essa nota aqui, ó, na direita, aqui, ó, nível d'água não encontrado. Bom, gente, alguma coisa mais? Alguma questão? Alguma colocação? Eu não, professor. Bom, senhores, Tranquilo, professor. sexta-feira teremos topografia, né? E aí vamos fazer os exercícios juntos, tá? Diferente do que eu apresentei sexta passada. Sexta passada eu estava com um problema de conexão, então ficou um pouco complicado. Eu acabei dando aula pelo celular, né? Mas sexta agora a gente consegue retomar certinho, sem maiores problemas. E aí a gente faz os exercícios juntos, aqueles exercícios lá das áreas, né? Dando-se os pontos, as coordenadas topográficas, tá? Esse relatório tem umas coordenadas topográficas. Teve uma hora aí que eu comentei, só um parênteses aí para o fechamento. Aqui, ó. Ele fala as coordenadas aqui, tá vendo? Isso aqui são coordenadas topográficas, tá? Que são locadas, né? Georreferenciadas, né? E são as coordenadas aí do eixo de cada um desses pontos de sondagem. Então, aí para vocês verem aí uma utilização aí da topografia em um relatório aí técnico aí, no caso aqui de sondagem. Acabou calhando aí para dar um exemplo aí do que a gente tem de uso da topografia aí dentro da área de construção civil. Um dos usos, né? Não só isso. Bom, Rafael, só por curiosidade aí nessas coordenadas, quem que seria X e Y aí, ou latitude e longitude? Aqui na verdade ele não acaba, a topografia não usa nem XY e nem latitude e longitude, né? Ele acaba usando norte, sul, leste, oeste. Então ele acabou aí não colocando quem é, mas de um modo geral ele acaba colocando norte ou sul, leste ou oeste, né? Acabou faltando essa informação aí. Uma na primeira coluna seria o norte ou sul e na segunda seria o leste ou oeste. Ah, beleza, então, obrigadão. Nada. Que é o que a gente vai entrar também daqui a pouco na topografia, quando a gente começar a falar de rumo e azimuth. Aí a gente entra com norte, sul, leste, oeste. Gente, algo mais ou podemos encerrar por hoje? Tô vendo uma pergunta aqui, Letícia, desculpa. Deixa eu ver aqui. Quando se faz o ensaio de SPT, né?
deve ser feito em terreno limpo? Sim, preferencialmente. Não o terreno todo, mas pelo menos a área que você está fazendo o ensaio, né? Às vezes um terreno com muito mato, alguma coisa, aí o pessoal que está trabalhando lá, né, pode algum bicho, né, atrapalhar, alguma coisa assim do tipo. E você também não consegue, né, visualizar direito, né, o que está se passando por lá. Então sim, preferencialmente que seja limpo. Bom, gente, então agradeço a presença de todos. Já me mandaram presença e até sexta, então. Boa noite, professor. Boa noite, rapaziada. Boa noite, professor. Beleza, boa noite a todos aí. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite.